sabia nada, você sabia tudo. Eu coloquei de lado quem merecia o centro. Antes de apagar, me lembrei que o sol nasceu pra todos e é bom saber recomeçar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos continuar na nossa série de reflexões no livro de Neemias, na temática de recomeço. Esse texto, esse livro, essa história tão atual, que fala tanto aos nossos corações. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. E nós vamos ler um texto que parece um texto tão chato de ler. Aqueles textos cheios de nome, sabe? Cheio de nome da Bíblia. Um monte de nome complicado que você nunca viu, que você nunca vai usar. Mas eu quero convidar você a ler esse texto do capítulo 3 de Neemias e descobrir quantas coisas valiosas de Deus nós temos nele para a nossa vida e especialmente para a nossa igreja. Neemias 3, acompanhe, você que está em casa aí também, peço que você acompanhe. Diz o seguinte: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Messulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Chessanã foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Messulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos dos trechos seguintes, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Urumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Pat-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco.
A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sobre a responsabilidade de Binuig, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Hassub fizeram reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maesias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palai, filho de Uzaí, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que viviam na colina de Osiel, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imé, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta do oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zelaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Messulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém, irmão? Deu para decorar muitos nomes aí? Nomes legais. Não sei se tem alguém aí que está para ter filho, tem um monte de opção aí de nome, não é verdade? Mas você pode baixar a sua cabeça, vamos orar, e você tem certeza que Deus vai falar ao seu coração através desse texto. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra, que é toda inspirada, com o propósito de nos ensinar e de nos transformar e de nos conduzir para mais perto de ti. Que ela cumpra o seu propósito nessa manhã, através da ação exclusiva do teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um capítulo típico daquele que, quando nós estamos fazendo a leitura da Bíblia ou de algum livro, a gente meio que passa direto, não é verdade? Ou a gente faz assim uma leitura dinâmica, mais rápida. Só que eu quero convidar você a olhar para esse capítulo de uma forma muito especial nessa manhã, e que nós possamos refletir não só como pessoas, família,
mas principalmente como igreja, na importância, Juliana ministrou muito sobre isso aqui, na importância de estarmos juntos, na importância que tem do papel de cada um nessa obra, porque a igreja é isso. A pandemia trouxe um dano muito ruim para a igreja, que foi o isolamento, que foi a separação. E Deus, irmãos, nesse processo de recomeço, Ele quer restaurar isso. Ele quer restaurar a valorização que nós damos à unidade da igreja, ao estarmos juntos, a compreensão que nós temos do poder, do sobrenatural que há sobre o ajuntamento do Senhor. Você deve lembrar do contexto, nós falamos aqui na semana passada. A cidade de Jerusalém estava aos escombros há 142 anos. Desde a destruição dos muros e de toda a cidade, até esse trabalho de Neemias, são 142 anos. Você vai dizer, mas André, o povo só ficou 70 anos preso na Babilônia, é verdade. Mas lembre, a primeira leva que sai da Babilônia vai para Jerusalém, liderada por um governador chamado Zorobabel. E a única coisa que eles conseguem fazer é construir um templo, para eles então adorarem e cultuarem ao Senhor. Mas aquelas pessoas não conseguiram construir as cidades, os muros, as portas. Na semana passada eu falava aqui também que muro e porta tinham um significado muito forte. Não é nem que nem o muro e a porta da nossa casa, não. Depois você dá uma pesquisada lá, veja as cidades antigas, como é que elas eram. As cidades eram todas arrodeadas por uma grande murada e por portas estratégicas de saída. Era um tempo de guerra, irmãos. Então era uma forma que eles tinham de trazer segurança. Então o muro simbolizava a segurança, a proteção da cidade. E as portas eram portas gigantes. E a porta simbolizava a justiça. Por quê? Porque os juízes da cidade ficavam nas portas, julgando as questões do povo. Não tinha feito a gente ter hoje, a sua causa é de quê? É trabalhista? Ela é criminal, então é no fórum não sei aonde, é no fórum não sei aonde. Não tinha isso naquela época. Eram nas portas que a atuação dos juízes acontecia. Então entenda que no contexto da época, uma cidade sem muro, uma cidade sem porta, é uma cidade que trazia para aquelas pessoas o sentimento de falta de segurança, falta de proteção, de injustiça. E essas coisas acabavam tomando conta da cultura. E as pessoas estavam naquela condição há 142 anos. Pessoas tinham nascido e morrido naquele contexto. Num contexto ruim, num contexto de destruição. As pessoas do lugar não tinham mais ânimo para lutar, para mudar aquilo. Estavam acostumadas com aquela situação. E aí Deus levanta Neemias. Nós vimos lá na semana passada o chamado, o se sentir parte do processo. Então Neemias vai, reúne pessoas e vai para fazer o trabalho de reconstrução. Porque ele ficou sabendo que a cidade dele estava destruída. E também remetendo na semana passada, nós temos dito aqui, Deus está chamando você para participar desse processo de reconstrução, de recomeço, da obra dele, da sua igreja. Depois de passarmos por esse período, e estamos passando, mais de 4 meses já vão, de um contexto tão difícil, de dor, de sofrimento, de medo, de falta de esperança, de separação, de isolamento. Todo canto que a gente vai é restrição, restrição, restrição. Depois de tanto tempo assim, Deus está nos chamando para recomeçar. E Ele chama você, Ele chama a mim, assim como Ele chamou Neemias. Ele não quer que a gente se acostume a essa situação, assim como o povo estava acostumado a viver debaixo daqueles escombros, não. Lembra de um ponto da semana passada, você olhar o cenário atual e confrontar com esse cenário, com o que fosse esse cenário dentro da vontade de Deus. É você olhar a realidade de hoje e dizer assim, não, eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida, para a minha família, para o seu povo. Mas eu quero hoje refletir com você assim,
numa ação estratégica e linda de Neemias. Porque Neemias deixa claro que a obra de Deus ela é feita com zelo. E com muita estratégia, assim, ela é feita de forma pensada. A gente vê lá fora, né, e até num momento como esse, grandes empresas se especializando, se preparando, pensando de forma estratégica, como se reinventar, como funcionar em meio a esse novo normal. A obra de Deus deve ser feita com muito mais zelo do que as obras que acontecem no mundo lá fora. Eu vou querer ver com você hoje 4 lições importantes que nós aprendemos aqui. Mas antes de falar da primeira lição, eu abro só um parêntese para mostrar algumas visões estratégicas de Neemias. Porque o livro de Neemias, ele precisaria ser lido e estudado pelas grandes lideranças do mundo. Pelos principais CEOs das grandes corporações que existem. Porque Neemias nos dá um exemplo assim de liderança e de uma capacidade de conduzir um processo de uma forma linda. Se você observar, Neemias faz uso de forma estratégica da localização geográfica. Lembra comigo aqui quantas referências você viu de famílias que foram convidadas a construir um muro aonde? Na frente de onde? Da casa deles. Neemias usa a capacidade de influenciar o local onde cada um está. Olha, era o muro da cidade toda. E tinha várias pessoas para reconstruir, é verdade. Mas ele pensa assim, quem mora perto do muro vai construir a parte perto da sua casa. Isso é uma visão de logística, de até economia de recursos. O cara podia ir almoçar em casa, não precisava levar comida para o trabalho. Não é verdade? O muro estava na frente da casa dele, ele voltava e almoçava. Mas também a responsabilidade de você cuidar ali do seu lugar, de você querer influenciar o seu local. É por isso que a igreja trabalha com pequenos grupos e ela entende que o grupo naquela casa é a igreja ali. A igreja não pode ser só esse momento aqui, não, mas quando na sua casa a igreja se reúne, quando na sua casa você está, sua família se reúne, ali é a igreja do Senhor influenciando aquele lugar. E por isso você pode chamar amigos, e por isso você pode chamar vizinhos. Porque você está influenciando o lugar que você está. Isso acontece também no seu trabalho, isso acontece na sua rua. Tem muro para reconstruir perto da sua casa e na sua casa também. Mas é interessante que Neemias mostra que há diferentes funções na obra também. Imagine um muro gigantesco todo destruído. Você consegue perceber quando a gente passa em alguns locais abandonados, a gente vê isso. Tem lugar que o muro está todo destruído. Tem lugar que ele está metade levantado. Tem lugar que ele até está todo levantado, mas tem alguns buracos. E aí você vai ver que Neemias bota pessoas para construir o muro por inteiro. Ele bota pessoas para fazer reparos. Ele bota pessoa para construir porta. Ele bota pessoa para fazer ferrolho. Porque há diferentes coisas para fazer na obra do Senhor, irmãos. Por isso que essa não é obra de 1, 2, 3 pessoas. Essa é obra de todo o povo de Deus. Essa não é obra só de quem toca, de quem canta, de quem prega, de quem sabe mexer no som, não. Essa é a obra de todos, porque Deus quer usar você numa diferente função que você nem imagina. Mas é a obra de todos. E em terceiro lugar, dá para ver claramente que Neemias trabalha com a grande capacidade de conduzir pessoas num trabalho em equipe. Porque você vai ver em vários versículos dizendo assim, junto a ele estavam pessoas fazendo isso. Entre ele estavam pessoas. E depois dele, então há uma grande harmonia. E como é lindo ver um trabalho que é feito de forma harmoniosa. Pessoas em diferentes funções, cuidando de diferentes momentos. É por isso que há uma liturgia considerada, e eu não falo só da liturgia dos elementos aqui, mas da liturgia que toma conta de toda a vida da igreja.
Desde quando você chega e tem pessoas na recepção para te ajudar ali a chegar, para você ser bem recebido. Pessoal agora que está medindo sua temperatura, higienizando suas mãos. Você entra aqui, tem pessoas que vão te orientar, tem gente que toca no louvor, pessoas que estão ali por trás transmitindo esse culto. Ontem nós vimos um trabalho social feito por muitas mãos. Um entregava, um ajudava, um fazia isso, um entregava comida, um entregava máscara. E assim que a obra acontece. É por isso que hoje a minha reflexão com você, o tema dela é que o recomeço, irmãos, ele acontece com o envolvimento de todos. O recomeço, ele acontece, ele só existe, ele só se torna realidade com o envolvimento de todos. E aí eu quero ver rapidamente 4 lições importantes com você. O primeiro ponto é esse que está aí já. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que todos foram chamados a trabalhar. Você pode repetir isso comigo? Todos foram chamados a trabalhar. Tem uma coisa linda nesse capítulo. É que você vai ver que independente da profissão, daquilo que a pessoa tinha como ofício, todos se entregaram a construir um pedaço do muro ou um pedaço das portas. Você vai ver aqui uma lista grande falando os comerciantes construíram, os ourives construíram, os perfumistas construíram, as lideranças religiosas, os levitas construíram. Vai falar dos governadores, os políticos, né? Aqueles que são acostumados a ficar lá de paletó. Não, eles foram e colocaram a mão na massa. É interessante que esse é um contexto de profissões daquela época. Mas se a gente traz para os nossos dias, imagine o número de profissões diferentes que nós temos. E às vezes você pensa assim, não, mas eu trabalho com isso. Como é que eu vou me envolver na igreja? Não tem nada a ver o que eu faço. E eu digo a você, Deus quer usar você para a glória dele, irmão. Deus quer fazer um trabalho impressionante através da sua vida e do que você sabe fazer. É lindo ver nesse texto como, sabe, diferentes pessoas que faziam diferentes coisas se levantaram para reconstruir o muro. Todos foram chamados. Não tinha espaço assim para negar a vinda de ninguém. A obra de Deus é feita assim. Ele chama você. Sabe, talvez você se sinta incapaz muitas vezes, porque o seu currículo não é atrativo para o mundo lá fora. Porque quando você olha o seu currículo, você fica com medo às vezes. Como é interessante, muitas vezes eu que participo de processo seletivo lá no trabalho para contratar pessoas, você vê como às vezes as pessoas forçam a barra no currículo, colocando ali um monte de coisa que quando você lê, você já sabe que a pessoa não tem. E quando você então conversa e entrevista ela, você já sabe que ela não tem mais ainda, mas é o medo da pessoa não ser aceita. Ela quer ser aceita. E eu entendo porque a cultura lá fora é essa. Quanto mais coisa você tiver para mostrar, então coloca logo aqui, porque senão eu não vou ser aceito. Aí o cara nunca falou inglês na vida, o cara fala 2 palavras, verbo to be, que ele aprendeu na escola. Aí ele bota lá inglês intermediário. Então, avançado na escuta, né, mas não sei escrever. Ou então ele, lê um artigo sobre uma coisa, já bota lá que fez um mini curso e é especializado na área tal. Por quê? Para ser aceito por uma cultura que cobra que você tenha, que você seja, que você saiba. Isso é importante, a gente tem que aprender. A gente tem que buscar crescer, o nosso currículo tem que ser autêntico, daquilo que realmente nós sabemos, estudamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não cobra isso de você, Ele te chama como você é, irmão. Porque Ele já enxerga em você grandes potenciais. Porque Ele te ama. Porque Ele acha você uma pessoa linda. Um filho, uma filha amado dEle.
Talvez você ache que não atende o padrão estético do mundo aí fora. Você nem gosta de se ver no espelho, porque você não é igual a fulano ou a cicrano, ou você não está em determinado padrão. Deus te acha lindo, linda. Ele te ama do jeito que você é. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer chamar você para essa obra. Por isso que não tem currículo para entrar na igreja de Cristo. Todos nós, na verdade todos nós temos o mesmo currículo, que é: somos carentes da graça do Senhor. Somos falhos e pecadores, somos pequenos diante desse Deus tão grandioso. Esse é o nosso currículo diante de Deus. E é exatamente assim que Ele nos chama. Já pensou? Nós somos pequenos. Olha o meu currículo, Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador. E Ele diz assim: é você que eu quero. É você que eu estou chamando para fazer essa obra. Então é lindo ver como diferentes pessoas se envolveram, todos foram chamados. Como a liderança dá o exemplo, botando a mão na massa. Um dos maiores conceitos de liderança é esse: mais do que o seu discurso, o seu exemplo é que vai marcar as pessoas. Se você ver o primeiro versículo desse capítulo 3, diz que o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas começaram o trabalho. O sumo sacerdote, querido, é a liderança máxima. Ele exerce liderança sobre Estado e sobre o governo religioso. Ele é a liderança máxima. E o primeiro versículo, Neemias não fala isso à toa no relato, mas ele quer deixar claro de que o sumo sacerdote, ele foi o primeiro a arregaçar as mangas e começar o trabalho. Eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja aqui, em que o nosso pastor já está aqui há 38 anos. E mesmo com tantas limitações de saúde que ele tem hoje, ele continua tão dedicado nessa obra, dentro de tudo aquilo que ele pode fazer. E como eu sei como o coração dele sofre de não poder estar aqui, de estar isolado, mas ele é um grande exemplo disso. Isso nos move também a ser assim, irmãos. Veja, a liderança não é determinada por um cargo. Você é líder onde você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho. Ah, não, mas no meu trabalho eu não tenho um cargo não, mas liderança mais do que cargo. O cargo, quando vem, ele evidencia aquilo que nós já somos. A liderança é um estilo de vida, a capacidade de ser exemplo, de influenciar pessoas. O povo de Deus tem que ser aquele povo que diz assim: não, se tem que recomeçar, se tem que trabalhar e reconstruir, vai começar por mim. A mudança começa quando cada um de nós faz isso. Então, a liderança arregaçou as mangas desde o sumo sacerdote. Mas outra coisa que eu acho lindo, você vai ver lá no versículo 12, é que as mulheres participam também. Ah, mas peraí, a reconstruir muro. Naquela época não trabalhavam com esse tijolo que a gente tem hoje, esse tijolo pequenininho não, irmãos. Você já viu como era a reconstrução antigamente? Eram pedras gigantescas, do tamanho desse retorno aqui, era a menor pedra que tinha para você fazer os muros. Mas você vê lá no verso 12, aqui um exemplo de participação das mulheres, onde Salum, filho de Alon, governador de outra metade, fez os reparos com a ajuda das suas filhas. As mulheres participaram, essa é uma obra para todos. E aqui para nós, quando a mulher entra, ela faz muito melhor, não é verdade, gente? Nossa, porque a mulher olha os detalhes. A mulher ela é corajosa, né? A mulher não tem muito milindre. Ela vai e faz e se envolve e já chama mais um monte de mulher. Ela tem uma energia que vem, sabe? Só a mulher tem. Esse trabalho é para homens, para mulheres, é para todo o povo. Eu louvo a Deus pelas mulheres da nossa igreja e pelo trabalho que Deus tem levantado através de vocês. Isso mostra que Deus tem chamado também cada mulher a fazer a sua obra, esse processo de recomeço da igreja. Você precisa se levantar, trazer a sua família, trazer o seu marido. Todos, irmãos, todos foram chamados a trabalhar.
O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a maior parte das igrejas hoje vive num contexto onde 20% das pessoas trabalham, se envolvem e 80% vão para assistir o culto. Essa é uma estatística muito triste, mas é a verdade. A gente faz uma convocação, parece que sempre vem aquelas mesmas pessoas. É aquele mesmo grupo que vai, faz a obra ali, se quebra, se desgasta. A grande maioria das pessoas estabeleceu na sua vida em comunidade, na sua vida em igreja, o participar do culto. E meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para você hoje é que Ele está te chamando para fazer muito mais do que isso. Porque Ele quer fazer muito mais do que isso na tua vida, na tua família. Ele quer usar você. Mas o segundo ponto é que quando todos se envolvem, outros são inspirados a participar também, sabe? O maior potencial evangelístico da igreja é quando todos se envolvem. É quando todos trabalham, é quando todos entendem que podem contribuir ali, ajudando na construção do muro. E isso atrai outras pessoas. Se você vê aqui diferentes versículos, versículo 5, versículo 7, versículo 13, eu não vou ler, mas você pode ver. Outros povos vieram ajudar, pessoas de Tecoa, pessoas de Mispa, de outras regiões. Foram então motivadas, foram tocadas pelaquela ação do povo de Jerusalém e disseram: a gente vai também, a gente quer se envolver, a gente quer ajudar também. Quando a igreja se junta, quando todos entendem que há um papel, que nós agimos juntos, irmãos, nós conseguimos alcançar o mundo. Nós transformamos a comunidade, nós impactamos onde nós estamos vivendo. E é isso que Deus quer fazer, mas isso não vai acontecer com um, com dois, com três, com um grupo de 10, mas com toda a igreja do Senhor. Se todos nós dissermos sim, quebrarmos paradigmas, sabe, alguns dogmas, faz dessa pandemia um marco na sua vida. Eu nunca quis me envolver com muito. Se envolve agora, irmão. Mas eu nunca deixei de fazer isso. Não, faz agora, irmão. Deus está te chamando para algo diferente, para algo novo. E deixa eu dizer para você, quando você tem a coragem de dar passos diferentes na direção de Deus e da obra de Deus, você também vai experimentar algo diferente de Deus. Mas você precisa caminhar, você precisa dizer sim, você precisa se envolver. Nós queremos alcançar nossa comunidade, nossa cidade, queremos alcançar os nossos parentes. Qual é o segredo? É todos se envolverem, porque quando todos se envolvem, quando a igreja se reúne como um grande exército, os outros lá de fora são atraídos, são inspirados a participar também. O terceiro ponto é uma parte triste do processo, mas que faz parte e que Deus conduz também. Sempre terão os que não querem se envolver. Sempre, gente. Sempre tem aquele que vai dizer: isso é invenção demais, eu não concordo com isso, eu acho que não é assim, isso está errado. Sempre. Não dá para esperar unanimidade nunca. Se você olhar no verso 5, você vai ver uma coisa interessante. Porque as pessoas de Tecoa foram inspiradas a ir ajudar. Mas a liderança daquele lugar, os chamados nobres daquele lugar, não quiseram ir não. Eles não concordaram, acharam aquilo uma invenção. Veja aí no verso 5, o trecho seguinte: foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Há pessoas que fecham o coração para a obra. E o que nós fazemos é orar. Orar para que Deus toque, sabe, para que Deus chame, para que Deus quer, porque é uma obra de Deus, não é uma obra de pessoas. É uma obra de Deus. E o que nós queremos é o envolvimento de todos. Todos são chamados a participar.
Mas sabe o que é interessante? Por isso que eu coloco aí, sempre terão os que não querem se envolver, mas isso não pode parar a obra, porque você vê aqui no verso 5, que as pessoas de Tecoa quiseram se envolver e foram se envolver, mas houve dos nobres, dos mais poderosos, o obstáculo e com certeza a tentativa de influenciar. Não, não é para se envolver nisso não, deixa eles lá sozinhos, isso está errado. Mas as pessoas de Tecoa que quiseram se envolver, elas foram tão fortes e tão firmes nesse propósito que elas fizeram muito mais do que tinham para fazer. Veja o verso 27. Acompanhe aí comigo o verso 27. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Os homens de Tecoa são alguns dos que são citados 2 vezes. Além da primeira parte do muro que eles tiveram que reconstruir, eles ainda conseguiram reconstruir outro trecho. Tamanha a motivação, o encorajamento, mesmo diante de obstrução, irmãos. Eles disseram assim: nós vamos. E eu ouso acreditar, e estou conjecturando, isso não está na palavra aqui, de que quem sabe nesse segundo trecho que eles reconstruíram, alguns que foram obstrução ao primeiro, não podem ter sido quebrados e participado do segundo. Pode ter acontecido isso? Pode. Porque eu creio que Deus quebra os corações. Deus toca. Eu sei que as pessoas têm tempos diferentes de compreensão. Mas isso não pode parar a obra. A gente precisa amar, cuidar, chamar. Mas precisamos continuar a caminhar como igreja. Porque é urgente a mensagem do Senhor, irmãos. O mundo está perdido e o mundo está morrendo sem Cristo. E as pessoas estão indo para o inferno, vivendo eternamente longe de Deus. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivemos e pessoas que nós amamos. Então nós somos chamados nessa obra de recomeço, de reconstrução, a fazer com todo o nosso coração. E em último lugar, o último ponto que eu quero ver com você é que o que eu acho lindo nesse capítulo é que a lista dos que fizeram a obra é composta nominalmente. É relacionada por nomes e por famílias. Nós vivemos num mundo onde isso é cada vez mais desvalorizado. Nós nos transformamos em números, não é verdade? É por isso que enfrentamos contextos difíceis. É por isso que você enfrenta uma fila gigantesca para receber um benefício na caixa, para ser atendido no posto de saúde. Na obra de Deus, você é tratado pelo seu nome. A sua família é citada pelo nome dela. Neemias faz questão de dizer aqui: olha, fulano, sua família, suas filhas, seus irmãos. Porque a obra de Deus é feita assim. Ah, foi uma multidão lá e fez. Não. Foi Carol e a família dela, foi Siniel, sua esposa e seus filhos, foi o irmão Vanderlei e sua família. Na obra de Deus é assim. Ele nos chama pelo nosso nome, Ele busca a nossa família. Deus não trata você como um número, não. Ele traz você como você é, pelo seu nome. Jesus fez isso em todo o seu ministério. Ele chega diante da árvore lá, que Zaqueu pequenininho estava lá pendurado. Ele fala: Zaqueu, ops, vem cá. Eu vou entrar na tua casa, eu vou conversar com você e com sua família. Ele parava diante do toque da mulher do fluxo de sangue. Ele: opa. Alguém me tocou de uma forma diferente. A multidão estava empurrando. Pedro vai e diz: Senhor, tem uma multidão aqui. E Jesus diz assim: Pedro, não estou falando da multidão. Jesus sabe o que é multidão. Mas Jesus sabe o que é cada um também. Jesus sabe quando é você de verdade. Quando é a sua família. Aí ele faz: Pedro, não estou falando da multidão, estou falando de alguém aqui. De uma pessoa que tem um nome, que tem uma história, que tem uma vida. E que está me buscando de verdade e me tocou. Aí a mulher fala: opa, foi eu, Senhor. Neemias chama cada um pelo nome. Ele cita cada família.
Eu não sei como vai ser, queridos, no dia do juízo final, porque são coisas que fogem da nossa capacidade humana de compreensão. Mas a Bíblia faz uma analogia clara para a gente de um chamado livro da vida, em que não está lá assim, aquele grupo lá de prazeres, o povo tal, não. Tem que estar o seu nome, é a sua história, é a sua relação com Deus. O Senhor não vai nos chamar no bolo. A gente não vai fazer parte, tantos milhões têm direito a receber o benefício, não sei quantos milhões têm direito a ser atendido assim. Tantos milhões vão poder ser chamados. Não. Eu não sei como vai ser, mas com certeza não vai ser uma fila feita as filas que nós enfrentamos hoje. Isso eu garanto para você, que Deus não vai fazer isso. Mas quando você entrar no céu, Deus vai lhe chamar pelo seu nome. Ele vai chamar você com toda a sua história e com toda a sua experiência. Ele quer chamar você. Ele quer chamar a sua família. Aqueles que estão ao seu redor. A obra de Deus é feita assim. A igreja de Cristo é isso. E nesse tempo, irmãos, de recomeço, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos despertar, nós precisamos nos unir, precisamos nos levantar. Um vírus desse não pode parar a igreja do Senhor. É claro, precisamos ter todos os cuidados, você, na sua casa, na sua família. Mas encha o seu coração de expectativa de que o mundo não parou, que o tempo não parou, que Deus continua governando tudo, irmãos. E Ele quer levantar a sua igreja para caminhar, para fazer a sua obra. Então, esse capítulo 3 ensina várias coisas. Por fim, depois você vai lá no capítulo 6 e você vai ler que essa obra aqui de reconstrução do muro durou sabe quanto tempo? 52 dias. Em 52 dias, todas essas pessoas juntas, num só propósito, construíram um muro. Agora pense aqui comigo. Esse muro passou destruído 142 anos. Mas quando o povo de Deus se reuniu, deu as mãos, quando todos se envolveram e disseram sim ao chamado do Senhor, uma coisa que estava destruída há 142 anos foi levantada em 52 dias. O que eu aprendo com isso é que quando a igreja do Senhor se junta, se une, quando ela se reúne, quando ela é convocada por Deus e diz sim, não importa o cenário, não importa o contexto, nem há quanto tempo ele esteja estabelecido, Deus transforma o mundo através da sua igreja. Deus transforma a minha vida, a sua vida e a vida do seu povo através da sua igreja. Você pode lembrar comigo os 4 pontos? O pessoal coloca aí. Primeiro ponto, todos foram chamados. Número 2, outros são inspirados a participar também. Sempre terão. E último ponto, a lista dos que fizeram a obra é composta por nomes, por famílias. A pergunta é, irmão, você vai botar o nome? Você vai botar seu nome nessa lista da obra do Senhor? Seu nome vai ser citado por Deus, sua família também? Vai, irmão. A gente tem que fazer isso. Eu quero o meu nome. Eu quero a minha família envolvida, sabe? Ontem, para vir para essa ação, para a ação que teve, eu queria dar rapidamente um exemplo pessoal. Para vir para essa obra ontem, a gente tinha marcado aqui 10h30. 10h30 para se encontrar aqui. Acho que umas 9 horas da manhã eu peguei meu filho rapidinho para dar uma volta ali pela praia.
E quando eu voltei, eu disse a ele assim, olha, a gente vai fazer uma ação social. A gente vai lá levar comida. Vixe, ele fez uma cara, irmãos. Sabe? Num sábado. Parece que eu tinha dado, sei lá, uma pisa nele. Parece que ele fez uma cara, se contorceu todo, porque queria ficar, queria brincar, e não sei o quê. E era um dia de não estudar e pau. E eu disse a ele assim, mas toda vez que você ora, e toda vez que Samuel ora, ele pede por aqueles que não têm o que comer. Eu disse, toda vez que você ora, você não pede por aqueles que não têm o que comer? Aí ele disse sim. Eu disse, não adianta só orar. Você também tem que levar comida a todos aqueles que não têm o que comer. Né? E aí ele veio emburrado, veio, sabe, quase amarrado, mas veio, se envolveu, depois voltou para casa e brincou. Mas eu sei que Deus planta a semente assim, nós temos que ensinar, envolver a nossa família a participar. Porque eu volto a dizer, a obra de Deus, ela está dada por nomes e por famílias. E Deus está chamando você e sua casa para essa obra. Quem sabe Deus não quer usar sua casa para ser uma igreja. Quem sabe Deus não quer que você participe aqui do nosso projeto social. De tantas formas que você pode. Talvez alguma que a gente nem saiba. E você, eu tenho uma ideia. Deus quer levantar você para trabalhar em qualquer coisa aqui, irmão. Tocar instrumento, cantar, receber pessoas. Trabalhar ali transmitindo com o pessoal de Libras. Tem tanta coisa para fazer na obra de Deus. E talvez tenha alguma que a gente nem saiba ainda como. E Deus vai tocar você para fazer. E você vai nos ensinar como fazer. E como alcançar as pessoas. Porque é assim que a gente reconstrói o muro.